O presidente Donald Trump aprovou ataques de longo alcance da Ucrânia contra a Rússia e afirmou o enviado dos Estados Unidos para assuntos da Ucrânia, Kate Kellogg, no domingo durante entrevista ao canal Fox News, e reforçou as declarações que estão em andamento. As negociações para o fornecimento de mísseis Tomahawk por meio de países europeus. Na semana passada, Trump mudou o discurso em relação à guerra na Ucrânia, afirmando que Kiev deve retomar os territórios ocupados e que a Rússia é um tigre de papel. No sábado, o chanceler russo Sergei Lavrov discursou na ONU, aliás, e afirmou que a Rússia responderá a qualquer agressão ocidental. No fim de semana, Moscou lançou um grande ataque de mísseis e drones contra a Ucrânia e Kiev respondeu com ataques de mísseis. Fred, a paz parece estar ficando cada vez mais distante lá, com interferência dos Estados Unidos e agora com essa possibilidade de mísseis de longo alcance ali, né? Isso. O que aconteceu foi o Keith Kellogg, né, que é um ex-general e que ele foi indicado para ser essa representação dos Estados Unidos nas negociações com a Ucrânia e com a Rússia. Né? Ele participou de um Sunday Briefing na Fox News e esse daí foi uma reunião dele, o Keith Kellogg é esse grisalho à direita na tela, né? Durante a reunião que ele teve com o Volodymyr Zelensky na Ucrânia em agosto. Mas voltando, o Keith Kellogg teve no Fox News nesse final de semana, ele foi perguntado diretamente se os Estados Unidos estão autorizados a permitir esses ataques, né? Se autorizaram os ataques de longo alcance. Ele disse que, com base nas declarações de Trump, do J.D. Vance, e vice-presidente, e do Marco Rubio, sim, está autorizado. E que não existe santuário nessa guerra. Né? Isso é um avanço muito grande em relação à política dos Estados Unidos em relação para a Ucrânia. Né? Em novembro do ano passado, o governo Joe Biden autorizou o uso de mísseis de maior alcance pela Ucrânia, fornecidos pela Europa, né? Mas são mísseis na faixa de 300 quilômetros de alcance. Né? O que está sendo discutido agora e que o próprio J.D. Vance falou no final de semana também para a Fox News é um acordo para a venda de mísseis Tomahawk para países europeus repassarem à Ucrânia. Os mísseis Tomahawk são produzidos por um consórcio da McDonnell Douglas e o Raytheon. São mísseis que se tornaram muito famosos no Oriente Médio, nas operações de bombardeio contra alvos no Iraque, na Síria. Né? Eles têm alcance de em torno de 2.500 quilômetros. Para você ter uma ideia, a distância entre Kiev e Moscou é de 1.600 quilômetros. Entre Kharkiv e Moscou, 1.200. Então já você mais do que suficiente, né? Mais do que suficiente. Eles voam. Nós temos até um infográfico que dá algumas informações sobre ele. Né? Eles voam a uma velocidade mais ou menos 800 km por hora, entre 800 e 900 km por hora. Né? Tem uma ogiva com 450 quilos de explosivos. Eles podem utilizar diversos tipos de combinações de carga, seja para destruição de alvos mais sólidos ou o que se chama de munição de fragmentação para alvos espalhados numa área maior. Né? Eles podem ser lançados tanto de navios quanto de plataformas em terra. Né? E eles têm um custo de em torno de $50 milhões cada. Né? Não é uma coisa um avanço tecnológico. Né? Ele tem capacidade de controle no ar, né? Ser reorientado para um alvo uma vez que ele já tenha sido lançado. Então é um avanço para as condições de combate da Ucrânia muito maior. E vem no rastro de umas declarações que o Donald Trump fez logo após o discurso dele na semana passada na Assembleia Geral da ONU. Ele teve uma reunião com o Volodymyr Zelensky. Ele fez uma guinada muito forte na relação que ele tem. Antes ele estava mais próximo de Putin, ele queria um cessar-fogo baseado nas fronteiras que já estão consolidadas pelo conflito. A Rússia ocupa hoje praticamente 1/5 da Ucrânia,
Mas nesse encontro ele mudou muito o assunto. Ele disse que a Ucrânia, apoiada pelos aliados europeus, teria condições de retomar os territórios ocupados, o que seria o Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. E ainda tem a Crimeia, que havia sido ocupada na Primeira Guerra da Ucrânia, já em 2014. Então, o que acontece? É uma guinada muito forte. Ele chegou a atacar diretamente a Rússia no seu discurso, o Donald Trump, chamando o governo russo, numa guerra tão longa, não ter conseguido grandes avanços, chamou a Rússia de um tigre de papel. Né? Então isso veio mostrando uma mudança, uma guinada. E também mostrou também o apoio. Ele falou que ele apoiaria a decisão de países da OTAN derrubarem caças russos que invadissem países membros da OTAN, da Aliança Atlântica. Né? Você lembra que nos últimos dias, né, nas últimas 2-3 semanas, nós tivemos relatos de invasões do espaço aéreo polonês, da Estônia, da Romênia e da Noruega, e ainda tem a suspeita de que esses drones que estão prejudicando o tráfego aéreo na Dinamarca tenham sido fornecidos pelos russos. Né? Por outro lado, também na Ucrânia, a Rússia já mostrou que não está disposta a aceitar esse tipo de discurso impunemente. Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, no discurso na Assembleia Geral, ele disse que eventuais agressões contra território russo vão ter uma resposta decisiva, e ele não aceita esse tipo de ameaça. Ô Fred, agora a sensação que eu tenho é de que a mão e o dedo tá cada vez mais próximo ao botão vermelho, assim. Agora Trump indo mais para o lado da Ucrânia, abandonando até então amigo dele, né, que eles sempre falaram que tinha uma relação muito boa, indo para o outro lado, os Estados Unidos autorizando o uso de mísseis de longo alcance, e por outro lado a Rússia dizendo que vai responder a qualquer coisa que acontecer por lá. Isso, a sensação que dá é de que a gente está de novo à beira de um colapso, né? Para quem não sabe muito bem como é que funcionam essas relações, à beira de uma guerra que pode ter proporções inimagináveis. É preciso ter muito cuidado com relação a isso. Há um ponto que é crítico, que no passado o Putin disse que países que contribuíssem com informações, recursos e informações de inteligência para ataques a território russo seriam considerados agressores, tal como a Ucrânia. O sistema de guiagem de mísseis dos Tomahawk, ele foi desenvolvido e ele pode ter, se ele for cedido pelos Estados Unidos para a Ucrânia, né, isso gera um precedente dentro dessa ameaça que o Putin fez. Mas é uma questão que vai ser levada no longo prazo, porque é uma disputa muito forte entre duas potências militarmente muito poderosas, que possuem arsenais nucleares. Então a contenção é o que manda a regra. Agora, nós estávamos falando aqui assim, que nesse final de semana já houve ataques de mísseis de alcance maior da Ucrânia. Né? A Ucrânia atacou duas localidades, em Briansk, que fica mais ou menos 120 quilômetros da fronteira ucraniana, e aí Belgorod. Belgorod fica a 40 quilômetros da fronteira, e é onde teve... Não, mentira, essas imagens aí são do ataque russo contra Kiev. Perdão, aqui a confusão. Porque nós temos imagens dos dois ataques, que também foi o maior ataque dos últimos tempos de drones contra território russo contra território ucraniano. Foram mais de 600 drones e mísseis de longo alcance, né, disparados, que causaram em 11 regiões ucranianas 80 mortes. 4 mortes só na capital ucraniana, uma delas uma menina de 12 anos. Por outro lado, você teve esse ataque que eu falei em Belgorod, que fica mais ou menos 50... Aí é Belgorod. É uma instalação de produção de energia térmica que foi atingida por um míssil, né, de alcance intermediário a mais longo alcance, né,
lançado pela Ucrânia. Essas daí são as imagens do lançamento a partir de Kharkiv, né? São lançamento não especificamente contra Belgorod, mas lançamento de mísseis a partir de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia. Então nós temos um momento de maior tensão, de escalada de violência e que merece mais atenção nesse curto prazo. Nós estamos vendo que há muita coisa acontecendo no mundo nessa semana, né? Hoje, por exemplo, nós temos na Casa Branca o encontro do Donald Trump com Benjamin Netanyahu, e no final de semana Donald Trump havia falado da perspectiva de um acordo para encerramento e devolução dos reféns em Gaza, né? Encerramento do conflito e devolução dos reféns. Nós temos também várias outras coisas acontecendo. Então é uma semana que promete ser muito intensa, promete ter muitos desdobramentos e até a possibilidade dessa conversa do Donald Trump com o Lula, que se havia falado mais cedo quando a gente falava de Brasília.